Bem pessoal, hoje estou aqui para vos falar de mais um mini PC bastante pequeno, aqui o mini PC da Minix, o Neo G41V4, e é aqui uma solução ligeiramente diferente da outra solução da Minix que eu falei recentemente no canal, e existem aqui algumas nuances, algumas diferenças. Para começar, esta versão tem então um processador menos potente que a outra versão, tem também uma solução em que não precisa ter ventoinha, ou seja, é um computador fanless, não faz mesmo nenhum barulho, enquanto que a outra tinha uma ventoinha, havia sempre aqui algum barulho. Em termos das maiores diferenças, também tem a ver com a questão das ligações, em que neste caso nós temos uma ligação HDMI, uma DisplayPort e temos ainda uma VGA, e por isso mesmo é que esta solução se calhar é muito mais indicada para o mercado empresarial. É claro que também podemos utilizar em casa, podemos utilizar a nível pessoal, mas tendo em conta que temos, por exemplo, o Windows 10 profissional e temos esta entrada VGA, se calhar em termos de empresas, para ter um pequeno servidor ligado a um ecrã da VGA, para termos aqui realmente um computador que consome muito pouco, em termos de consumo estamos a falar aqui no máximo de 36 watts, por exemplo, ou seja, comparativamente com um computador normal, isto consome muito pouco. Portanto, para termos aqui um pequeno servidor que não consome quase nada a correr, em termos empresarial ou até em casa, é uma solução bastante interessante. E depois também a questão de não termos aqui a ventoinha, que é sempre mais uma coisa que ao longo do tempo pode acabar por se estragar, é sempre aqui uma solução muito interessante nesse sentido. Em termos de características, estamos a falar aqui então de um computador com um Intel Celeron N4100, temos um GPU da Intel integrado, o Graphics 600, 4 GB de RAM DDR4 que não dão para trocar, um eMMC de 64 GB 5.1, e além disso a Minix também traz aqui um disco de SATA M2 com o Windows 10 também instalado de 240 GB, ou seja, se os 64 GB não forem suficientes, vocês sempre podem também adquirir à parte esse disco SATA M2 para terem uns 240 GB extra. A única parte que dá para fazer o upgrade é em relação a esse disco, que é de fácil acesso para vocês poderem abrir, colocar o disco e está pronto para utilizar. Além disso, então, tem o Windows 10 Pro 64 bits, temos uma entrada HDMI 2.0, uma VGA e uma DisplayPort. Em relação à HDMI e à DisplayPort funcionam 4K a 60 Hz, e em relação à VGA, no máximo a 1080p. Temos então também saída de áudio óptico através do jack 3.5 mm, temos saída de áudio e entrada de áudio através do jack 3.5 mm, Ethernet Gigabit, entrada de energia de 12 volts 3 A, fechadura Kensington, e depois temos 4 portas USB, em que 2 são 3.0 e 2 são USB 2.0. Temos então também a possibilidade de expansão através de micro SD. Em relação às características principais, acabam por ser estas. Em relação à qualidade de construção, já é de esperar que a Minix traz-nos aqui uma boa qualidade de construção. Em termos de acessórios extra, temos então a possibilidade de colocar isto atrás de um ecrã através de um suporte VESA que vem incluído, em que nós podemos então fazer um setup em que colocamos o nosso mini PC atrás de um ecrã e fica tudo bem arrumado em termos de um setup minimalista em casa, ou então numa questão de uma empresa podermos aqui colocar realmente o mini PC instalado em praticamente qualquer lado, podemos pôr também atrás de um ecrã, mas acaba por ser aqui uma solução também pensada para ser utilizada como thin client, ou seja, termos aqui um pequeno PC em que realmente pode ser utilizado depois para o utilizador aceder a outros ambientes remotos, por exemplo. Em relação à performance, é o que seria de esperar de um PC deste género. Isto serve para produtividade básica, ou seja, serve para termos então o Windows a correr, podemos instalar um pequeno servidor, podemos utilizar isto como um NAS em que ligamos aqui discos. Em termos de produtividade, serve perfeitamente para utilizar com o browser, para utilizar com documentação, seja com o Office. E além disso também, claro, serve sempre para multimédia, em que podemos estar aqui a ver alguns vídeos, em que podemos utilizar o YouTube, podemos ir às redes sociais, ou seja, é sempre mais para este tipo de utilização, em que podemos utilizar sempre alguma parte de lazer em relação a multimédia, e podemos sempre utilizar para a questão então de trabalho, de termos um computador em que nos serve para efetivamente acedermos à internet, podermos editar documentos, podermos fazer alguma edição básica de fotografia. E nesse sentido eu acho que não vai dar nenhum problema. Não nos podemos esquecer que isto acaba por ter uma gráfica integrada básica também,
e por isso também qualquer jogo que precise de uma gráfica não vai ser indicado para este mini PC. Se calhar alguns jogos mais antigos ainda vai conseguir correr, também em termos de programas, em termos de edição de vídeo, por exemplo, não vai servir, ou então, por exemplo, para quem quer utilizar para AutoCAD, para esse tipo de edição em que realmente precisa de mais memória RAM e que precisa de mais placa gráfica, este mini PC não vai ser suficiente. Isto também tem sempre um custo mais elevado que outros mini PCs, pela qualidade de construção, pela questão então de vir com o Windows 10 profissional. Claro que se optarmos por soluções com Windows 10 Home, por exemplo, não vão ser tão caras, mas depois aqui o que têm de ter em conta é que em termos de BIOS, por exemplo, está preparado para, se a corrente for abaixo, ele ligar-se automaticamente, ou então podem configurar que se a corrente vai abaixo ele não se liga, e isto é sempre interessante para uma questão de termos um servidor a correr em que queremos que mesmo que a luz vá abaixo, quando volta, queremos que o mini PC se ligue e comece a funcionar. Portanto, existem sempre aqui algumas características que são sempre muito mais viradas para uma aplicação empresarial, para uma aplicação em termos de trabalho, em termos de ter alguma coisa sempre a correr e com um consumo muito baixo. Nesse sentido, eu acho que este mini PC não tem nenhum problema, não notei aqui nenhum defeito de maior neste tipo de utilização. É claro que para algumas pessoas é uma solução cara e efetivamente não é barato. Agora, se calhar para uma aplicação numa empresa em que em vez de estar a comprar uma torre normal, se calhar compra um mini PC deste e serve para o que precisa fazer e se calhar até poupa algum dinheiro. Não existe assim muito mais a acrescentar, eu já tinha analisado o mini PC anterior da Minix, que é um bocado mais potente, mas também é mais caro. Em relação a este, o que é sempre interessante é, por exemplo, podemos então ligar a 3 ecrãs ao mesmo tempo, através das ligações diferentes, o que para a produtividade pode ser sempre interessante se precisarmos ter mais de um ecrã ligado. E depois, em relação à utilização, também é uma utilização que eu acho que, para todos os efeitos, é fluido dentro das possibilidades e dentro dos programas que nós vamos utilizar nele. Mas pronto, pessoal, assim de uma forma simples está tudo dito. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se querem que eu traga ao canal mais soluções do género, deixem nos comentários. Ou também se querem que eu teste este tipo de solução noutros cenários, ou se querem saber se dá para fazer algum tipo de operação, podem deixar nos comentários que eu depois posso sempre testar e ver se dá para alguma utilização mais específica que vocês precisem. O que eu vos tenho a dizer é que realmente o ponto forte disto é não termos então a ventoinha, temos já o Windows 10 profissional, temos qualidade de construção excelente, podemos fazer expansão de disco através do SATA M2 e depois pronto, temos sempre as conexões todas preparadas e podemos ligar a vários ecrãs. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, como sempre, deixem nos comentários, subscrevam o canal, ativem o sininho para receber notificações e vemo-nos no próximo vídeo.